Oi, gente, voltando aqui para nossa aula, nossa segunda parte de hipertensão, tá? Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, aqui para mostrar para vocês com relação à American Heart, né? Que eu falei sobre a Associação Americana de Hipertensão Arterial, ela estabelece que o nível expressórico normal, né? Eles, né? Acham que avaliar anualmente, né? Incentivar as mudanças do estilo de vida saudável, né? Manter a pressão arterial normal, isso aí é o que deve ser feito, né? E se caso, se a pressão, estou falando normal, se a pressão ela for elevada, recomenda alteração de estilo de vida saudável. Então, tem que estar sempre se reavaliando de 3 a 6 meses. Então, se a tua pressão for normal, então anualmente. Se a tua pressão for elevada, já cai para entre 3 a 6 meses, dependendo da pressão arterial, né? Bom, quando você pensa, né, na hipertensão estágio 1, tá? Você tem a questão de avaliar o risco cardíaco que essa pessoa tem, o risco de acidente vascular cerebral, do vascular encefálico, né, nos próximos 10 anos, por isso que a gente faz a estratificação de risco, né, usando o score de Fleming, tá? Se por acaso nesse resultado o risco for maior de 10%, então, aliás, perdão, menor de 10%, começar um estilo de vida, né? Ou seja, saudável. E depois, daqui a 3 a 6 meses, reavaliar para ver se está tudo bem. Isso estágio 1, tá? Agora, se o risco que a pessoa tem for maior de 10% e ele tiver alguma doença cardiovascular, uma diabetes, uma doença renal crônica, recomenda mudança no estilo de vida, né? Medicação, né? Para poder baixar essa pressão, né? E vai reavaliar um mês até estabilizar. E essa pessoa, ela vai estar sempre indo para consulta de 3 ou de 6 meses, né? O objetivo maior é fazer com que essa pressão ela fique controlada, tá? Quando tem a hipertensão estágio 2, aí não vai recomendar, além de práticas saudáveis, né? Mudança no estilo de vida, também vai usar dois medicamentos, né? Vai depender da classe. Muitas vezes ele vai usar um hipotensor e um diurético, né? E vai reavaliar depois de um mês, né? E aí pode ir de 3 a 6 meses. Aí o objetivo, se não for cumprido, depois de um mês, vai considerar diferentes medicamentos, ou seja, vai fazer mudanças na medicação do paciente até ele ter o controle. Esse é o objetivo de você monitorar, né? Bom, aqui para mostrar para vocês o que, pelas diretrizes, o que é uma urgência praticamente, né? Hipertensa, né? Então, se a pressão arterial da pessoa for abaixo, tá, de 120/80, repetir anualmente. Se ficar em torno da pressão 120 a 129, no caso a sístole, e 80, 84 a diástole, vai repetir também anualmente. Mas você entende que pegando a cor, né, que a gente é muito baseado na cor, né? Na verde, na azul, beleza, tá? Agora, quando tem uma pré-hipertensão, é o amarelo, opa, requer atenção, aí vai fazer um monitoramento, vai fazer um rastreamento, né, para saber se por acaso der alterado, aí vai passar para a conduta, né, no caso, começar a fazer um tipo, tentar fazer não medicamentoso, né, assim, eles geralmente, os médicos, eles recomendam dieta, atividade física, e aí depois, né, se caso for confirmado a hipertensão, aí nesse caso ele vai começar o tratamento dele, né, vai começar a fazer acompanhamento, tratamento. Agora, se a pressão arterial estiver 120, 180 e 110, aí o diagnóstico de hipertensão e vai iniciar o tratamento. Agora, numa emergência hipertensiva, não tem tratamento, tem que caminhar para o pronto-socorro, né? E aí vai tomar um hipotensor debaixo da língua, vai usar o diurético, aquilo que a gente já sabe de conduta, né? Com relação à hipertensão arterial, né, essencial e secundária. Gente, memoriza, tá, essa questão. Já vi questões de concurso público,
perguntando sobre essencial e secundária, tá? Então, a essencial, ela tem não tem causa definida, né? Ela pode ser provocada pela desregulação do mecanismo de controle homeostático, né? E geralmente a pessoa ela já nasce com algum problema, entendeu? Ela já nasce com isso, ela já nasce com alguma disfunção cardíaca, renal, e aí ela já tem essa hipertensão. Então, ela é conhecida como essencial, tá? Quando é secundária, já é diferente, ela é provocada por causas bem definidas, por exemplo, uma doença uma doença, né, feocromatocitoma, né? Ou seja, a gente sabe que a hipertensão secundária é que tem a causa definida como uma doença, né? E aí, a essencial, ela pode ter uma coisa pré-existente se ela, vamos dizer assim, um parente teu, né? É hipertenso, é diabético. Então, você já tem, assim, praticamente 50% de chance de ter uma hipertensão, né? Porque um dos fatores predisponentes, que é o essencial, tem a ver muito com relação ao teu hábito, né? E aí, tua pressão arterial pode estar associado à tua família, né? Se você for fazer hoje uma análise, né, uma investigação, né, você vê que é provocado por uma desregulação, sim, mas observa os fatores de risco dessa pessoa, né? E muitas das vezes ela já tem alguém na família que é hipertenso ou que é diabético, né? E aí, assim, para quem já tem alguém da família assim, é um alerta, né? Porque você pode ter justamente essa desregulação. Você vai desregular, você vai ter hábitos que vai fazer com que aquilo saia do seu normal, porque você já tem o fator de risco, entendeu? Quando a pessoa já é secundária, ela já nasceu com algum problema, né? Já pré-definido, né? E aí, outra coisa também, com relação a medicamento, tem gente que apresenta pressão arterial também devido a algum problema de saúde e acaba desencadeando uma hipertensão, assim também como na gravidez, né? Uma mulher, quando ela está grávida, ela pode ter uma hipertensão, né, arterial, e a gente sabe que a hipertensão arterial, se ela não for controlada na gravidez, vira uma pré-eclâmpsia, vira uma eclâmpsia, e aí você sabe que aí já é uma gravidez bastante perigosa, né? E aí tem que fazer um acompanhamento bacana. Bom, numa crise hipertensiva, né, o que que seria uma urgência e uma emergência, né? Então, se chegar uma pessoa hoje com a pressão elevada, né, com clínica sintomática, em que está uma elevação acentuada de, por exemplo, maior de 180, a sístole e a diástole está maior de 120, sem lesão aguda, né? Ou seja, não tem problema renal, a pessoa não está por exemplo, a pessoa está com a pressão arterial elevada e de repente começa a ficar sentindo como se fosse o membro, eh, vamos dizer assim, formigando, né? Ou a pessoa começa a sentir alguns sintomas meio estranhos, aí ele não tem risco de morte porque não atingiu o órgão-alvo, como o coração, o cérebro, né? E o rins. E aí, o que que acontece? Vai fazer o tratamento, vai fazer medicação oral, vai ficar monitorando por 24, 48 horas, depois vai ficar acompanhando no ambulatório, né? E aí, na emergência hipertensiva, no caso, se tiver público-alvo, ou público-alvo, perdão, se tiver órgão-alvo, ele vai para UTI, tá? Ou seja, esse paciente ele vai para a unidade de terapia intensiva, mais precisamente uma unidade cardiológica, né? Porque ele já está tendo sintomas, né, que possa vir ter um AVC ou um infarto, né? Aquilo que eu falei para vocês da estratificação de risco, né, da score de Fleming, a gente traz, são três etapas, a gente tem a feita a coleta de informação, aquilo que eu já falei, que você vai perguntar para o paciente se ele fuma, se ele faz atividade física, vai verificar a pressão arterial dele, vai pedir os exames, que são justamente os exames de colesterol,
vai ver se ele fuma, né? E aí a terceira etapa é você fazer um tipo de um score, né? Então, na escala de Fleming, ele tem lá dizendo os scores todinho, né? Ah, se por acaso tiver uma pressão de tanto a tanto, se por acaso um exame de colesterol de tanto a tanto, então ele faz esse score. Aí no final faz a soma e aí a gente sabe se a pessoa tá ou não tá com a pressão, ou melhor, tem um risco maior de ter um problema cardiovascular. E aqui são os fatores de risco, tá? Que uma pessoa possa vir ter, né? Com relação no caso, ela tiver, né? Aqui com relação a ter um risco cardiovascular, né? A gente tem o que é risco intermediário e tem o alto, né? Então, o intermediário seria o tabagismo, a hipertensão, a obesidade, o sedentarismo, o sexo masculino, a história familiar de evento, cardiovascular prematuro, no caso, homens 55 anos, mulheres 65 anos de idade, né? E a questão muito é a idade. Então, você sabe, né? Se por acaso uma idade maior de 65, o risco é grande. O alto risco, acidente vascular encefálico, né? O infarto agudo, lesão periférica, ataque isquêmico, transitório, que é quando a pessoa tem o derrame transitório, né? Hipertrofia ventricular esquerdo, nefropatia, renopatia, aneurisma, estenose e a diabetes, né? São fatores de risco. Bom, aqui já para mostrar para vocês como é que faz a escala de Fleming, né? O score, né? Ele considera baixo risco, ele considera risco intermediário e ele considera também como alto risco, tá? E aí o risco de evento cardiovascular ele coloca como? Se for menor 10%, porque o score ele dá nisso, né? Então vai fazer anualmente, né? Vai acompanhar ele, vai fazer novamente esse score, né? Daqui a um ano. Se o risco for intermediário, vai fazer de 6 meses. Se o risco for alto, que aí já passou de 20%, vai ser trimestral, tá? Bom, e aí o que que a gente faz numa pessoa quando parece um risco, né, baixo, numa escala de Fleming, né? Então, a pessoa com apenas um fator, né, de baixo ou intermediário, não precisa fazer o cálculo, a classificação. Ah, como seria um fator? Vamos dizer que ele é só obeso, um exemplo, né? Ou é só hipertenso, mas não tem tudo, só tem um ou dois, né, ali. Ou então vamos dizer que eles fuma ou não fuma. Então, o score, ele vai mostrar isso, como você vai classificar. Então, ele estabelece, se por acaso uma pessoa tiver apenas um fator de risco, somente um, então, não precisa fazer, recalcular não, e daqui a um ano ele novamente vai ser reavaliado, né? E se a pessoa com apenas um fator de risco está alto, aí não precisa fazer o cálculo, já vai classificar logo como alto. Então, classifica logo, porque já está dando, né? E se a pessoa for baixo, né? O cálculo deve ser realizado só para fazer o cálculo, mas lembrando para vocês, se aparecer um, vai ser baixo. Mas faz um monitoramento, acompanha, orienta e fazer com que esse paciente ele consiga reduzir esse nível, né, de pressão arterial que está um pouco elevada. Bom, aqui para mostrar para vocês os exames complementares de rotina, tá? O que que pede tanto o caderno 37 do Ministério da Saúde e também a oitava diretriz da hipertensão arterial, né? Então, esses são os exames que são solicitados, né, lá na hora que vai fazer o rastreamento, né? Então, vai fazer o eletrocardiograma, dosagem de glicose, dosagem de colesterol total, dosagem de colesterol HDL, que é o bom, e o cálculo do LDL, que é o ruim, dosagem de triglicerídeo, dosagem de creatinina, análise de caracteres físicos elementares e sedimentares da urina, no caso, o exame de urina, dosagem de potássio, vai fazer uma fundoscopia, vai fazer também a questão. Aí, isso, no caso, o caderno 37 estabelece, mas quando vai falar da oitava diretriz, eles já colocam outras coisinhas a mais, né? Ele coloca análise de urina, o potássio plasmático, a creatinina plasmática, a glicemia de jejum, tá? Vai fazer também hemoglobina glicada, que ele vai querer saber como é que tá a glicemia, né? Que também tem muita coisa a ver a glicose, tá? Então, assim, a hipertensão junto com a glicose, gente, é o terror, tá?
estimativa do ritmo, né? De filtração glomerular, colesterol total, né? E aí você vê que tem um ácido úrico, tá? E a eletrocardiograma convencional. Então você percebe que todos os dois ele pede o eletrocardiograma, né? Alguns hipertensivos que são disponíveis, que é muito utilizado na rede pública, no SUS, né? Eles usam muito o hidroclorotiazida, eles usam também a clortadilona, idapamina, né? São doses bem baixas. Eles podem associar com a furosemida, que é um diurético, que é muito indicado quando tem uma retenção de sódio, a pessoa está com algum problema renal, né? Aí não consegue filtrar, então ele passa um furosemida. O potássio, também um espelactona, uma amilorida também, né? Tem os betas bloqueadores, que eles também são utilizados, se for o caso, tem o nifedipino, ou tem um outro também muito. Isso aqui é o mais conhecido na rede pública, né? Então a gente tem outros também que pode ser comprado, mas é o que tem pelo SUS, né? Então, às vezes, tem medicação que não tem no Sistema Único de Saúde, aí nesse caso tem que comprar. E não são medicamentos baratos, tá, gente? Infelizmente, pressão arterial existe um custo, tá? Tem os inibidores de enzima, tá? Conversora de angiotensina, que é o IECA, que a gente chama. Então, são hipertensivos, né? Antihipertensivos muito eficazes, por sinal, né? Que é o que a gente usa, que é o captopril e enalapril, né? Então, quando uma pessoa tem uma pressão arterial elevada, chega lá no hospital, taca o quê? O captopril debaixo da língua, né? Uma sublingual. A única coisa ruim dele é que dá uma tosse terrível, é muita queixa. Eu, de vez em quando, eu tomo, né, para ter crise hipertensiva. Eu tomei agorinha, por causa que a pressão ela fica um pouco elevada, você toma para poder reduzir um pouco, né? E a gente coloca debaixo da língua por causa das papilas degustativas, porque ela tem uma ação maior, né, de absorção. Então, por isso que qualquer coisa que você, nem todo medicamento oral é debaixo da língua, tá, gente? É sublingual. Mas, neste caso, a gente coloca, tá? Debaixo da língua. Tá? É mais ou menos isso mesmo. Pressão arterial não é brincadeira, gente. Infelizmente, nós tínhamos programa que eles tinham nós tínhamos o hiperdia, né? E não temos mais. Só que aí, o que que acontece? As medicações que entraram na lista, né, do Rename, que justamente são as medicações que entra dentro da farmácia popular. Então, a gente tem o captopril, a gente tem o enalapril, tem a hidroclorotiazida, a gente tem também o losartana. Só que aí eles não estão mais servindo, eles não estão conseguindo controlar. Aí tem que ser medicações muito mais potentes, e elas realmente não têm no SUS. Infelizmente, né? Temos os betas bloqueadores, que não pode esquecer, né? Que ele diminui o débito cardíaco, ajudam, né? Diminui um pouco, de repente, pode devido ao aumento de complicações do caso da hipertensão. Então, assim, para evitar uma angina, um infarto, ou depois um pós-infarto agudo do miocárdio, né? Então, assim, existe, o cardiologista ele tem que estar muito bem. Como eu posso dizer, você tem que ir, quem é hipertenso tem que ir para o cardiologista. Eu digo até por mim também, tem que ir, né? Então, a hipertensão não é brincadeira, né? É, a losartanas, ela veio para substituir o captopril praticamente, porque o pessoal reclamava muito da tosse. Realmente dá uma tosse, muitas pessoas reclamavam, então tomam losartana. Então, losartana depende da dosagem. Às vezes tem que tomar de manhã, tem que tomar à noite. Então, a gente não recomenda tão à noite, porque você sabe que ele vai estimular o sistema renal e você vai urinar. Aí vai ficar à noite, né? Em vez de dormir bem, que é um dos fatores que eleva a pressão, é você ter uma boa noite de sono, né? Aí você pega, vai ficar a noite todinha urinando, né? Aí não é legal. Nós temos também os alfa-bloqueadores, tá? Nós temos os vasodilatadores e os inibidores diretos da renina. Então, são medicamentos
que eles utilizam, né, muito com relação a reduzir o débito cardíaco, tá? Isso vai depender muito da pressão. Não quer dizer que quem que vai tomar esses medicamentos? Tem que avaliar. Então, quem vai avaliar? O médico vai ver. É por isso que é importante o monitoramento, o acompanhamento. Se caso esse paciente ele não estiver sendo muito bem acompanhado e monitorado, a medicação não vai ser suficiente, ele vai falhar. Então, precisa ter realmente um bom acompanhamento. Com relação ao estilo de vida, né, é muito importante questão da dieta, né? A gente sabe que o que eleva muito a pressão arterial, além dos hábitos, estresse, preocupação, tudo isso também é leve, né? E fora o fator que você tem genético, tá? Você não pode esquecer, o fator genético também é extremamente importante não negligenciar na hora de você fazer uma abordagem no paciente, porque a gente sabe que a família, a questão genética, é um fator forte para uma hipertensão, tá? Então, controle de peso, né? Quem é obeso sabe que a tendência é ter maior, né? Uma pressão elevada, reduzir o sal, né? Reduzir muito, reduzir o peso, fazer uma dieta, fazer uma caminhada, fazer uma atividade física. O álcool também tem que diminuir, porque se você tem pessoas que quando você atende e elas relatam que faz uso de álcool, elas são hipertensas, pode perguntar para ela se depois ela está com aquela dor de cabeça que parece que vai rasgar tudo, né? Por quê? Porque ela leva a pressão. O álcool, ele tem esse fator, né, que é justamente elevar a pressão arterial, né? Então, e aí no caso, e olha que eu vou dizer mais, por mais que você está vendo que a medicação não está fazendo efeito, ou você aumenta a dose, ou você muda a medicação, né? Então, muda a medicação para ver se consegue controlar a pressão. Então, tomar no pico não é tão legal, porque é sinal de que a medicação que você está tomando não está fazendo efeito para diminuir a sua pressão arterial. É, eu digo por mim. Vamos lá. Bom, aqui falando do aumento da ingestão do potássio, né? Então, assim, é muito importante reduzir a questão do potássio, ingerir menos a dieta, né? E atividade física, gente, não tem como. Caminhada, não é que você vai sair fazer uma musculação, né? Nem todo mundo aguenta. Caminhar, fazer uma atividade, né? E aí a gente sabe que os principais fatores que interferem na medida da pressão arterial em idosos são a presença do hiato auscultório, né, ou pseudohipertensão. Isso é muito importante lembrar para vocês. Eu já vi questão de prova falar sobre a falsa, o pseudo, não, falsa não, perdão, pseudohipertensão dos idosos, tá? Então, são as variações pós-prandial. Vocês já ouviram falar justamente na manobra de Orley, né? Então se faz, já vi questão de concurso falando sobre essa manobra. Então, assim, o idoso, ele é diferente. O idoso, pelo fato dos vasos, ou melhor, das artérias dele, devido à idade, as artérias elas ficam como se fossem calcificadas, né? E aí o que que acontece? Quando você vai pegar o manguito e você vai suflar esse manguito, ele não desaparece. Por que que a gente sabe? Uma pressão normal que você está verificando vai sumir, tá? Então você vai lá palpar o pulso radial ali, ó, ele vai sumir. Ó, tu começa, aí vai sumir. Tu tocar aqui, ele vai sumir. Isso a gente, né? No idoso, não. No idoso, ele não some. Você pode chegar lá, chegar a 180, 200. E aí quando você vai apalpar, tá lá ainda, né? E aí, como é que faz? Ele faz um teste, né? Ou seja, faz um teste para saber, então, como é que é o teste que se faz um teste justamente de Allen, que é para saber se esse idoso ele tem ou não, tá? Essa artéria calcificada, né? Ou seja, pega os dois dedos, assim, você pega tanto o dedo indicador, né? E o médio, os dois dedos, você coloca um do lado aqui, do outro lado, para você sentir. Então, na hora que for fazer a sulfação, aí você vai parar a sulfação e vai medir. Quando você medir com os dois dedos, você vai ver a artéria fazendo isso aqui, ó. Ou seja, ela ainda está pulsando, né? E aí ele pode dar, não quer dizer que a pessoa não esteja com a pressão alterada, ela está assim. Só que é bem complicado, assim, de você for
verificar, ter certeza, né? Por quê? Porque ele vai dar uma falsa. Ele era para parar de pulsar e não para, né? Então, assim, a questão do idoso, ele perde o peso, né? Porque é da condição dele, e quem é mais novo, ele tem um peso excessivo, que é um fator predisponente para a hipertensão. E aí, o que que acontece? Quando você tem uma dieta muito rica em sódio, o que que o sódio faz? Ele retém a água, né? Ele retém a água. Então, você fica com um excesso, né? Você pensa que é até peso, mas não é. E aí, você tem que ver sua função renal. Então, é a pessoa que tem problema circulatório, começa a ficar o inchaço, o edema, entendeu? Devido à pressão arterial. Então, está muito associada ao sódio, mas também associada à questão da renal. Por isso que é muito bom avaliar se a pressão arterial não causou dano aos órgãos-alvo, né? Olha que apareceu. Bora exercitar? Então, bora lá, gente. Todo mundo se organizando. Vamos responder questão, bora responder questão, tá? Então, vamos ver aqui uma questão de residência multiprofissional, tá? Aqui da CESP. Olha quem é a CESP, a nossa bendita CESP, né? Então, a Sociedade Brasileira de Hipertensão Arterial considera, olha só, considera a pré-hipertensão arterial como uma condição caracterizada por pressão arterial sistólica entre 130 e 139 milímetros de mercúrio e ou PA diastólica entre 90 e 99 milímetros de mercúrio. E aí, gente, vocês acham que está certo ou está errado? Como é o nosso gabarito, hein? Qual será a nossa alternativa? Lembra que a gente viu aqui os parâmetros, tá? Do ótimo, do normal, do pré-hipertenso, né? Da pressão arterial estágio um, tem o estágio 2, tem o estágio 3, que é onde a gente já é emergência, né? Que é acima de 180, igual acima de 180. Então, vamos memorizar aí. Não esqueça que é uma questão da SES, viu? Quando ele fala onde tem número, tem questão, gente. Então, assim, ficar atento, tá? Então, preste muita atenção à pressão arterial. Quando a gente vai dizer, é as duas, sístole e diástole, tá? Então, é a avaliação. Então, o nosso gabarito é errado, tá? Qual seria a resposta correta? Se fosse certo, qual seria? Entendeu? Gente, olha só, a gente tem que entender o seguinte: segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, também da hipertensão, a classificação adotada pelas diretrizes brasileiras não chama de pré-hipertensão, né? Ou seja, um intervalo de 130, né, e 139, né? Eles não usam, né? Então, a resposta está errada, entendeu? Então, o intervalo de 130 a 139, como é o nosso parâmetro, né? Vamos novamente, vamos voltar. Vou voltar só para poder vocês não esquecer o parâmetro. Deixa eu ver que é esse daqui? Não. Só para poder vocês aqui, né? Olha só o parâmetro da hipertensão, pré-hipertensão, tá vendo? Olha só, qual foi a pegadinha que teve, né? Foi na sístole ou foi na diástole, hein? Por isso que tem que memorizar, gente, tem que memorizar. Presta atenção, sístole e diástole. Ah, veja bem, na questão 130, 139 é sístole. 85, 89 é diástole. Olha aqui, tá vendo? Na terceira, tá? Então, cuidado, porque eles adoram, adoram. Então, qual foi? Por que que essa questão estava errada? Por causa da diástole, gente. Olha aqui a nossa diástole, qual é da pré-hipertensão. Não vai considerar pré-hipertensão, entendeu? Então, ó, vamos ficar atento aí, viu? Cuidado onde tem número, tem questão. Vamos para cima.
Vamos lá. Só voltei aqui só para vocês, né? Então, aqui o nosso gabarito, tá? E errado, né? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda, tá? Bom, durante a medida, a PA sistólica deve ser estimada por meio do método palpatório, que consiste em posicionar o esfigmomanômetro, insuflá-lo até que não seja mais possível palpar a artéria braquial e identificar no manômetro o valor da pressão atingido, tá? Esse aqui também é da CESP, tá? A CESP, que é a nossa Sebrasp, né? Essa aqui é uma residência, uma questão que foi retirada, né? E qual é o nosso gabarito, hein? Então, pressão sístole, que é a sístole, que é a máxima, como a gente chama, né, popularmente. Então, nossa PA sistólica deve ser estimada por meio do método palpatório, que consiste em posicionar o esfigmomanômetro e insuflá-lo até que não seja mais possível palpar a artéria braquial e identificar no manômetro o valor da pressão atingida. Lembra da medição? Lembra, né? Lembra, né? Isso mesmo, tá? Ou seja, o método palpatório, ele é uma etapa muito importante antes da ausculta da pressão arterial. Então, você primeiro vai apalpar a artéria, não é? Para depois você vai estimular através da palpação e a pressão sistólica e evitar o erro do hiato auscultário, o hiato auscultário, né? Ou seja, lembra quando a gente vai verificar a pressão arterial, você não vai colocar logo o teu esteto lá na artéria, né? Você vai fazer o que primeiro? Vai palpar, não é? Então, assim, são questões assim que a gente olha assim, ah, Maria, né? Mas você primeiro vai apalpar, entendeu? Então, assim, existe algumas literaturas que você escuta o radial, né? Primeiro você sente, né? Você pega as duas polpas digitais e você coloca e vê, né, a artéria radial, você sufla até sumir, você marca, aí você vê quanto foi que parou, para quando fazer a medição na braquial, você aumenta de 20 ou a 30, entendeu? Para poder você não estourar, né? Praticamente lá suflando o paciente, você não precisa ir até 200, tá? Então você faz essa medição, né? Então você faz, eu uso o método também palpatório do arterial, da artéria radial e também a braquial. Eu faço o primeiro eu encontro, né, para saber até onde eu posso suflar. Vamos para mais uma. Bora para mais uma questão aí. Vamos lá, gente. É recomendada a medição da pressão arterial pelo menos a cada 2 anos para adultos com a PA igual ou inferior, né, a 120 milímetros de mercúrio vezes 80 milímetros de mercúrio. E anualmente para adultos com a PA maior de 120, né, e 80 milímetros de mercúrio. E menor que 140 milímetros de mercúrio vezes 90 milímetros de mercúrio, tá? Banca Sebrasp, CESP Sebrasp 2017, tá? É uma recomendação. Então, você percebeu aí que ele colocou três coisas, não foi? Ele colocou uma pressão arterial, né, em adulto, com a PA igual ou inferior, né, a 120, colocou a pressão arterial 120 e 80 e a menor que 140 e 90. Olha a pegadinha. Preste atenção aqui na questão. Ele colocou, né, pelo menos a cada 2 anos, é recomendado? É recomendado a cada 2 anos, com a pressão arterial no adulto, inferior a 120, a 180, né? Ele colocou e anualmente, né, para adultos com maior de 120 e 80 e menor de 140 e 90, né? O que que vocês acham que deve ser esse gabarito, hein, gente? O que que vocês acham? Tá certo, gente. Sabe qual foi aqui a confusão que pode ter dado na cabeça de vocês? Esse final. Mas olha só que ele colocou. Ele não colocou símbolo, né? Ele colocou menor. Não é isso? Então, olha só. Vamos lá para a nossa análise, bem dizer assim. Então, essa recomendação está de acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial, tá?
E aí, o que que diz no caderno 37 que ele orienta? Então, adulto com PA, lembra que a gente falou adulto com PA normal, tá normal, né? Menor de 120 e 80 é a cada 2 anos, beleza. E o adulto com a PA entre 120 e 139, né? E 80 e 89, normal, o normal, alto, entre aspas, né? Media anualmente. Sabe qual foi a confusão que entrou aí? O 140 e 90. Isso aqui é para mostrar para vocês, gente, como é que a banca faz, tá? E aí você tem que prestar muita atenção para você não perder uma questão dessa, entendeu? Para não perder, tá? Então, olha só, lê de novo, tá? É recomendada a medição da pressão arterial pelo menos a cada 2 anos, vírgula, para adultos com PA igual ou inferior a 120, né? E 80. Sim, até aí tá certo, né? Anualmente, para adultos com a pressão arterial 120 e 80, né? Maior, né? De 120 e 80, sim. Aí ele chega no final e diz menor que 140 e 90. Ele não disse que era hipertenso. Lembra? O que que é uma hipertensão? Então, se uma pessoa tiver de 120, se você for pegar 120 a, né, 139, ele pode estar ali uma pressão arterial, por exemplo, normal ou uma pré, ele pede para você avaliar anualmente. É isso mesmo. O que foi que deu a confusão que apareceu aí? A 140 e 90. Mas olha o que que tem dizendo antes de 140 e 90. Menor. Cuidado. É essas pegadinhas que a banca adora, entendeu? Adora, tá? Fique atento. Bora para a próxima. Já tenho ainda mais um minutinho aqui. Vamos lá. A monitoração ambulatorial da pressão arterial, que é conhecido como MAPA, consiste num registro direto da pressão arterial durante 12 horas, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante o período de vigília e sono. Onde tem número, tem questão. É 12 horas? Certo ou errado? Errado, né, gente? Lembra que a gente acabou de ver que o monitoramento é 24 horas, né? Então, a gente sabe que não é feito em 12 horas, é feito em 24 horas, tá? Bom, o quinto, se caso a gente cair, né, a gente retorna para a questão, tá? Eu acredito que já vai cair. E aí a gente vou só a questão de um minutinho caindo e a gente retorna, ok? Porque tá bom, tá ótimo, né? Adoro quando a gente começa a fazer questão.